Olá pessoal, que a paz do nosso Deus esteja sobre a vida de vocês. Meu nome é Miquel Cassiano e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você chegou nesse vídeo com o objetivo de aprender mais sobre a história de Ruth, então você chegou no lugar certo, pois aqui nós estaremos aprendendo sobre quem foi Ruth, de onde era, quem era o seu povo, qual era a relação do seu povo com o povo de Israel, como Ruth conheceu Noemi e se casou com um dos seus filhos, e estaremos aprendendo também mais 7 características sobre esta mulher de Deus. E no final do vídeo estaremos respondendo uma simples pergunta, mas que muitas pessoas têm essa dúvida. E a pergunta é: como pode uma mulher moabita, estrangeira, pagã, fazer parte do povo de Deus, se tornar bisavó do rei Davi e entrar na linhagem do Messias? Então, se você quer ficar por dentro dessas informações, permanece comigo aqui nesse vídeo até o final. A história de Ruth, ela começa em algum momento durante o período dos juízes. E este não foi um tempo muito bom para o povo de Deus. Foi um período bastante obscuro, onde as pessoas andavam em desobediência, idolatria, prostituição e muita violência. As pessoas daquele tempo já estavam acostumadas a desagradarem ao nosso Deus. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo de número 17 e o versículo de número 6. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Nós vemos que o povo de Deus, eles tinham conhecimento sobre o mandamento que Moisés tinha deixado aqui através da direção de Deus. Mas as pessoas elas escolheram desobedecer a Deus e andar na vontade do maligno. Mas quem foi Ruth? Ruth, ela foi uma moabita que se casou com 2 fazendeiros judeus. O nome de um era Malom, um dos filhos de Elimeleque, e o segundo foi Boaz, um parente de Noemi e Elimeleque. A Bíblia diz que houve uma grande fome na terra, que forçou uma família de Belém de Judá, que significa casa do pão, a sair da sua terra para habitar nos campos de Moabe por um tempo. Mas isso não era uma boa ideia a se fazer, porque os moabitas, eles eram descendentes de Moabe, filho de Ló, parente de Abraão. E Moabe, ele foi um resultado de um relacionamento proibido entre Ló e a sua filha mais velha, no dia em que Deus ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Ló e a sua família, menos a sua mulher, escaparam, e as suas filhas embriagaram o seu pai para que ele tivesse relações com elas. Nós vemos que naquele tempo dos juízes, os moabitas eles já tinham oprimido muito o povo de Deus. Nós observamos que os israelitas eles passaram cerca de 18 anos servindo a Eglon, rei dos moabitas. Veja o que diz o texto da palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo de número 3 e o versículo de número 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos moabitas, 18 anos. Após o povo de Deus clamar ao Senhor, Deus ele decide levantar Eude para libertar Israel das mãos de Eglon, rei dos moabitas. E após a grande vitória sobre os moabitas, ainda havia grandes hostilidades entre estes 2 povos, correndo o risco de haver outra guerra. Mas mesmo ciente disso, Elimeleque ele decide ir com toda a sua família para os campos de Moabe para passar um tempo morando ali. E nós vemos que isso aconteceu porque a escassez na casa do pão ela tinha sido bastante severa, de forma tão grande que força esta família de judeus a deixar a sua terra e ir procurar abrigo em uma terra pagã. A palavra de Deus ela diz, meus amigos, que após um tempo morando em Moabe, Elimeleque ele faleceu. E após o falecimento de Elimeleque, os seus 2 filhos eles decidem tomar para si mulheres moabitas. O nome de uma era Ofa e o nome da outra era Ruth, que significa amizade. Mas isso era um relacionamento que ia de encontro ao mandamento que está escrito no livro de Deuteronômios, capítulo de número 23 e o versículo de número 4. Veja aí o que diz a palavra de Deus. Nenhum amonita ou moabita, até a 10ª geração,
fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora. Porque, quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhes deram comida nem água, e também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Alguns estudiosos dizem que provavelmente os filhos de Elimeleque eles não tinham conhecimento sobre este mandamento, e outros dizem que eles tinham sim o conhecimento sobre este mandamento e mesmo assim decidiram desobedecer esta ordem, lembrando que eles estavam vivendo em uma época onde as pessoas elas faziam tudo aquilo que elas queriam, não todas. A palavra de Deus ela mostra que após quase 10 anos morando nos campos de Moabe, os 2 filhos de Elimeleque eles também morreram, deixando assim Noemi e as suas noras desamparadas. O que aguardava essas mulheres nos campos de Moabe não era uma situação muito fácil, pois a condição de viúva naquele tempo era bastante difícil, porque muitas pessoas elas se aproveitavam dessas viúvas para enganá-las, para roubá-las, e outras pessoas simplesmente deixavam elas morrerem sozinhas. As viúvas eram mulheres que necessitavam muito de um amparo, de sustento, de abrigo, de proteção, e isso deveria vir de algum parente próximo da família, e era algo que Noemi ela não tinha de forma nenhuma nos campos de Moabe. A palavra de Deus ela diz que com pouco tempo Noemi ela recebeu uma boa notícia. Isso mesmo, Deus ele tinha visitado o seu povo lá em Belém de Judá. E sabendo disso, Noemi ela decide voltar para a sua terra, mas ela não decide voltar com as suas noras. Ela decide voltar sozinha. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo 8 e o versículo 9. Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para com os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto. Noemi fez isso porque ela não queria que as suas noras viessem sofrer com ela na condição de viúva em Belém. Por este motivo, ela manda suas noras ir embora, cada uma para a casa do seu pai, a sua antiga vida. Orfa, ela decide aceitar o conselho de Ruth e voltar para a casa do seu pai. Porém, Ruth mostra a Noemi a sua fidelidade, pedindo a ela que não a mandasse embora, pois ela já estava decidida a ficar com ela até o fim. Neste momento, estaremos vendo agora sobre as 7 características da vida de Ruth. Primeira característica: Ruth estava disposta a aprender sobre o Deus de Noemi e a segui-lo. Ruth começa a aprender sobre o Deus de Israel durante o período que ela viveu com o filho de Elimeleque, e com certeza aquela família tinha passado para Ruth as suas crenças e os seus costumes. À medida que Ruth ela ia aprendendo mais sobre o Deus de Noemi, ela ia aos poucos se distanciando mais dos seus deuses e dos seus costumes pagãos. Ela estava tão disposta a seguir o Deus de Noemi e a Noemi, que no momento em que Noemi vai se despedir de Ruth para que Ruth voltasse para a sua casa, Ruth, decidindo ficar com Noemi, ela diz no livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo 16: o seu Deus será o meu Deus. Vamos agora para a segunda característica. Ruth deixou sua antiga vida para viver algo novo e incerto com Noemi. Como já havia dito antes, à medida que Ruth ela aprendia mais sobre o Deus de Israel, ela abraçava mais as crenças daquela nova família. E aos poucos ela ia se distanciando dos seus deuses, de forma tal que ela decide fazer isso de uma vez por todas. E no momento da sua despedida com Noemi, ela deixa bem claro para a sua sogra que ela iria com ela, dizendo assim: aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora morar, eu morarei. E o seu povo será o meu povo. Fazendo isso, Ruth estava deixando para trás o seu povo, a sua terra, a sua mãe, o seu pai, os seus deuses e os seus costumes pagãos, para viver uma vida nova com Noemi
que não saberia se seria uma vida boa ou uma vida ruim. Agora vamos aprender a terceira característica de Ruth: amizade leal e verdadeira. Quando Ruth conheceu a sua sogra, elas começaram a criar um laço de amizade muito grande e também aos poucos passaram a ter confiança uma na outra. Nós vemos esta amizade no momento em que Noemi ela decide voltar para Belém e pede que Ruth voltasse para a casa dos seus pais. Noemi faz isso porque se importava muito com Ruth e não queria que ela viesse sofrer na condição de viúva juntamente com ela em Belém. Mas Ruth decide ficar com sua sogra, porque Ruth também se importava com a sua sogra e não queria que a sua sogra ela viesse sofrer também sozinha naquela condição. Então Ruth se importava com a sua sogra e Noemi se importava com Ruth. Então aqui nós vemos a amizade de uma para com a outra, da importância que uma dava para a outra. Então veja aí quais foram as palavras que Ruth utilizou para convencer a sua sogra a deixar ir com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for eu irei, e onde morar eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ruth era uma mulher prestativa. Quando chegaram em Belém, Ruth pede permissão à sua sogra para ir até as plantações, para catar as espigas que os trabalhadores deixavam caídas no chão. E por acaso, ela entra no campo de Boaz, que era um parente chegado de Noemi e Elimeleque. A princípio, as intenções de Ruth eram de apenas trazer alimento para a sua sogra. Pouco tempo depois, Boaz ele chega no seu campo e se depara com uma moça nova lá. E ele pergunta ao chefe dos seus trabalhadores quem era aquela moça. E o servo de Boaz, ele dá um bom testemunho de Ruth a Boaz, dizendo que Ruth era uma mulher trabalhadora e que estava trabalhando ali nos seus campos desde cedo e tinha parado um pouquinho só ali no abrigo para depois voltar às atividades e estava até aquele momento catando as espigas. Nós vemos que Ruth ela não economizava as suas energias para ajudar a sua sogra, mostrando a todos que ela não era uma mulher preguiçosa, e sim uma mulher prestativa. Agora, nós estaremos aprendendo sobre a quinta característica de Ruth. Ruth era uma mulher de boa reputação que atraiu Boaz com o seu caráter fiel. A história do que Ruth tinha feito para com a sua sogra se espalhou na cidade de Belém, de forma tal que as pessoas souberam que Ruth ela tinha todos os motivos para voltar para a casa dos seus pais e mesmo assim ela decidiu permanecer até o final com Noemi. Quando essa notícia chegou aos ouvidos de Boaz, ele se alegrou muito. E veja o que foi que Boaz ele disse para com Ruth no livro de Ruth, capítulo 2 e o versículo de número 11. Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, sua mãe e sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Sexta característica de Ruth. Ruth era uma mulher obediente. Ela obedecia os conselhos e as ordens que a sua sogra lhe dava. E um certo dia, Noemi se aproxima de Ruth e lembra a ela que Boaz ele era um parente chegado da família. E por ser um parente chegado, ele poderia ser o seu remidor. E o parente remidor era aquele que se oferecia para assumir a responsabilidade pela preservação da família, pois quando uma mulher se tornava viúva, a lei determinava que ela se casasse com um parente mais próximo do seu falecido. Isso está no livro de Deuteronômios, capítulo de número 25 e o versículo de número 5 até o versículo de número 10. Noemi, ela não possuía mais filhos. Nesse caso, o parente mais próximo da família, ele podia se tornar o remidor e casar-se com a viúva.
No entanto, esse parente ele não tinha a obrigação de assumir a responsabilidade pela família, passando a oportunidade para outro parente chegado da família. Se esse outro parente não quisesse, passava a responsabilidade, a oportunidade para outro. E se ninguém quisesse, significava dizer que a viúva ficaria desamparada pelo resto da sua vida. Noemi pensou primeiro em Ruth e mandou que ela fosse se lavar, colocasse sua melhor roupa, se perfumasse, para que ela fosse se apresentar a Boaz. Pois Boaz estava dando uma festa e no momento em que ele fosse dormir para descansar o seu dia, ela iria se aproximar dele e iria se deitar sobre os seus pés sem que ninguém percebesse. E disse Ruth à sua sogra: vou fazer tudo o que a senhora me disse. E nós vemos que ela faz isso. E quando Boaz ele acorda e se depara com uma moça deitada sobre seus pés, ele pergunta: quem és? E Ruth diz: eu sou Ruth, a tua serva. E o Senhor é o nosso parente chegado, por isso tem o dever de ser o meu remidor. Mas o que elas não sabiam é que existia outro parente mais próximo da família. E por isso Boaz ele foi diretamente a este parente mais próximo para perguntar a ele se ele gostaria de comprar as terras que Noemi estava vendendo e casar-se com Ruth para suscitar o nome do falecido marido dela. Porém, aquele parente mais chegado do que Boaz, ele rejeitou a oportunidade, passando ela para Boaz, que abraçou a oportunidade com muita felicidade. E assim eles se casaram. Este casamento ele só aconteceu porque Ruth foi obediente à sua sogra e decidiu cumprir e seguir as suas ordens sem duvidar e confiando nela. Olha o que Deus fez. Deus abençoou Ruth e Noemi por causa da sua obediência. Então, pessoal, chegamos ao final desse vídeo e estaremos falando sobre a sétima e última característica dessa mulher de Deus e respondendo aquela simples pergunta que citamos no começo desse vídeo. Então vamos lá. Sétima característica de Ruth. Ruth é uma mulher edificante. Foi através de Ruth que Deus ele abençoou a Noemi, dando a ela uma vida feliz, tranquila, sossegada e segura até o fim da sua jornada. E como pode uma mulher pagã, moabita, estrangeira, fazer parte do povo de Deus, se casar com um fazendeiro judeu, se tornar bisavó do rei Davi e entrar na linhagem do Messias? Pois é, pessoal, foi através do seu amor, lealdade, cuidado, zelo, fidelidade, e a amizade verdadeira, obediência, que Deus abençoou esta mulher, lhe permitiu fazer parte do seu povo e honrou ela, lhe dando um lugarzinho na linhagem do Messias, aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. Então, pessoal, gostaram desse vídeo? Quer mais vídeos como esse? Estudos de personagens da Bíblia? Ou até mesmo palavras de edificação para a sua vida? Então não perca tempo, se inscreve no canal, desce um pouquinho aí, clica nesse botãozinho vermelho de se inscrever e ativa o sininho para que você seja notificado da próxima vez que eu aparecer por aqui. Deixa também o teu like. Então te vejo na próxima e que Deus te abençoe.